Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio, uma alegria poder dividir esses momentos com você que curte o programa, que acompanha, interage, participa, manda suas opiniões, seus comentários. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante em cima de um texto bíblico que nós vamos nos debruçar ali, esmiuçar, tentar entender o significado e, obviamente, as suas aplicações também. Fica ligadinho que eu tenho certeza que será um tempo de muito aprendizado, tá bom? Antes de apresentar os meus convidados, que vão nos ajudar, né, na busca aí pelas respostas, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir sobre esses assuntos relacionados aos estudos das Escrituras Sagradas, né, da teologia também. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, @Zeca_Pereira. Zeca_Pereira. Chega por lá para a gente poder conversar também e utilizar essa plataforma aí para poder interagir, aprender, conversar e, obviamente, crescer no conhecimento. Na verdade, essa que é a proposta do Vejam Só e o retorno que a gente recebe exatamente nesse sentido. O Vejam Só consegue cumprir esse papel, às vezes com algumas provocações, levando você a uma reflexão, mas esse é o nosso objetivo, que você que nos acompanhe se interesse pelos estudos, se aprofunde, leia, pesquise e, obviamente, cresça no conhecimento. Bom, vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos rodar a matéria de abertura que vai apresentar o tema da nossa conversa de hoje. Muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o apóstolo Heleno Bezerra, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Apóstolo Heleno, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar novamente o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, que Deus abençoe, Zeca, que Deus abençoe a todos nós. Pastor Jonathan, sejam todos abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. De novo, obrigado, viu, apóstolo, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. O irmão, um grande amigo, parceiro aqui do programa, sempre muito delicado, gentil e atencioso com o Vejam Só, e nós somos gratos por isso. Amém. Eu também. Muito bacana essa relação que o irmão tem conosco, que é mútuo, né? É mútuo, carinho mútuo. Para a gente começar, apóstolo, vou pedir as informações da igreja, endereço, dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. A nossa igreja está sediada ali na Vila Formosa, Rua Oswaldo Arouca, 213. Vila Formosa, São Paulo, bem próximo ao Tatuapé, bem na divisa ali do Tatuapé. Nossas reuniões são às terças-feiras, com o ensino da palavra, quinta e domingo. São os cultos mais frequentados, quinta e domingo. Durante a semana, terça e quinta, às 20 horas, domingo às 18h30. Boa. Inclusive, enquanto o apóstolo passava aí as informações da igreja, os contatos que ele disponibilizou também apareceram para você. Mas se não anotou, passou rápido, eles vão ficar fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá, tá tudo direitinho para você. Aí você consegue pegar essas informações também que o apóstolo Heleno passou. Você é um cara bem tradicional, né? Ninguém mais fala Tatuapé. Agora é só Anália Franco. Nós estamos ali no Anália Franco. Mas é bem ali. Quase 1 quilômetro do shopping Anália Franco. Eu bem falei, ninguém mais fala Tatuapé. Coitado do Tatuapé, foi perdendo espaço. Tá perdendo espaço. Todo mundo quer morar no Anália Franco agora. Verdade. Né? Os novos ricos de São Paulo. Boa, as queridas Zona Leste. Muito bacana. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu quem agradece, Zeca. Eu, Vejam Só, também eu tenho o privilégio de receber nesta oportunidade o reverendo Jonatas Ambrósio, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Jonatas, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só, é uma alegria recebê-lo, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca, mais uma vez estar aqui com vocês, né? Conhecendo também o querido apóstolo Heleno, e uma gratidão a Deus, né, pela oportunidade que tem de estar aqui nessa noite, que eu creio que vai ser muito produtiva para o reino de Deus. Sem dúvida, mais uma oportunidade para a gente pensar um pouquinho. Um aspecto do texto que nós vamos analisar que pouca gente acho que pensa. Normalmente esse texto é usado numa outra polêmica, que aqui no Vejam Só a gente também fala bastante, mas hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco. Mas antes da gente entrar nas polêmicas, também eu vou pedir as informações da igreja, reverendo. Por favor, o endereço, dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. Boa noite para você, nosso telespectador, que Deus abençoe sua vida, sua casa, no nome de Jesus.
Então, estamos ali em Mogi Guaçu, a Igreja Presbiteriana, na rua São Benedito, número 126, no bairro do Lote. Você é muito bem-vindo. Passando ali Campinas, Mojimirim, Mogi Guaçu, chega por lá, vai ser um prazer receber você. Os nossos cultos oficiais, toda quarta-feira às 19h30 e aos domingos nós temos às 10 horas da manhã e às 18 horas. Além disso, a gente também tem as reuniões de adolescentes, a sexta-feira. No sábado, nós temos encontro de jovens. Então, tem muita atividade. Mulheres acontece na segunda-feira. Entra no nosso site lá no www.ipmg.com.br e tem todas as informações lá. Boa. Aí a referência do contato também que apareceu aí para você. Nós vamos deixar eles todos salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Não deu tempo, não anotou, passou, foi rápido, chega por lá que tá tudo direitinho para você também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço, Zeca. Prazer. Muito bacana, vai ser um momento de aprendizado, com certeza, muito produtivo aqui. E você que vai nos acompanhar nessa noite, eu tenho certeza que vai ser edificado também com as nossas reflexões. Vamos assistir a matéria, ela vai apresentar o tema, já vai, obviamente, colocar algumas polêmicas. Na sequência, a gente volta aqui para os estúdios e os meus convidados vão fazer as considerações iniciais. Vejam só. Quando discutimos liderança na igreja, muitas vezes nos deparamos com uma questão intrigante. A Bíblia proíbe solteiros de assumirem posições de liderança? À primeira vista, algumas passagens parecem sugerir isso. Um versículo frequentemente citado é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. No entanto, essa referência específica levanta questões importantes. Se um líder eclesiástico deve ser marido de uma só mulher, isso exclui automaticamente solteiros ou viúvos da liderança? Aqui entra o ponto de vista alternativo. Alguns argumentam que esse versículo não se trata do estado civil, mas da fidelidade conjugal. Ou seja, um líder deve demonstrar um compromisso inabalável em seu relacionamento, mas isso não significa que precise ser casado. Essa interpretação permite que solteiros sejam considerados para cargos de liderança, desde que vivam de acordo com os princípios morais e espirituais exigidos. À medida que navegamos por essa discussão, lembramos que, independentemente das interpretações, a liderança na igreja é uma responsabilidade sagrada que deve ser exercida com integridade e devoção. Fique ligado, pois esta é a conversa que desafia nossas perspectivas sobre liderança na igreja no Vejam Só de hoje. Você viu aí que tem pano para manga. Tem pano para manga aí para a gente poder conversar, debater e muitas possibilidades. Como é que vai funcionar? Meus convidados vão responder a nossa pergunta tema. E o que a gente quer saber hoje é se a Bíblia proíbe o solteiro de ser pastor, né? Ou de as igrejas terem pastores solteiros, tá bom? Então essa é a nossa pergunta tema. Os convidados vão respondê-lo, sim, não, por quê, colocar as suas observações iniciais, depois, obviamente, eles vão aprofundar isso no decorrer do programa, mas depois da participação deles, você também vai participar respondendo a nossa enquete, tá bom? Então fica ligadinho para você participar também. Apóstolo Heleno, vamos começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? A Bíblia proíbe o solteiro de ser pastor? Sim, não e por quê? Em nenhum momento eu identifico isso na Bíblia. Em nenhum momento. Se você passar, vamos começar aí por Mateus até Apocalipse, eu identifico qualquer proibição, qualquer referência a algum impedimento para que um pastor, para que um líder seja solteiro. Desconheço isso na Bíblia. Quiçá hoje alguém me converta desta prerrogativa, porque eu não vejo na Bíblia nada ligado a isso. Com referência ao texto que foi mencionado, eu acho que no decorrer do nosso debate, a gente vai esmiuçar um pouco mais e abordar a semântica da coisa ali. Foi taxativo, hein, Helena? Eu não gosto muito quando vem convidado assim no programa, não. Porque eles querem acabar com as polêmicas, não é, Thomas? Aí quer responder as perguntas, como é que o Vejam Só fica?
cara quer resolver toda a polêmica. Ô, Zeca, de novo, você me pega nessa. Rapaz, mas foi taxativo, hein? Até eu que estava quase do outro lado aqui, agora fiquei assustado. Rapaz, será? Vamos ver. Depois eu vou querer que o Heleno aprofunde aí também. Mas, Reverendo Jonathan, eu quero ouvir também a resposta do irmão. A Bíblia proíbe? Sim, não e por quê? Vamos lá, vamos dar as mãos, Heleno? Somos amigos e irmãos. Eu também não encontro em nenhum texto bíblico, nós não podemos encontrar, nós não encontramos nenhum texto bíblico que fale assim, olha, que o obreiro, o pastor, né, o sacerdote, vamos falar assim, o ministro, dê o nome que queira, tá, né? Ele tenha que ser casado. Existem ponderações, acredito que sim, existem observações que são legítimas dependendo de situações, mas biblicamente nós não temos nenhum texto que traga essa proibição, né? Inclusive até na própria chamada nós já meio que já encontramos o significado do que o texto de Timóteo está falando e se torna até incoerente fazer uma afirmação, sendo que na mesma epístola de Timóteo, Paulo está referendando o ministério de um jovem, né? De um jovem que, por sinal, era solteiro. Boa. Mas, bom, deixa eu abrir aqui para o público, depois eu vou querer saber de vocês, porque esse texto aqui é usado muito por uma outra polêmica, para a proibição do pastorado feminino, por exemplo. E aí o texto serve. Porque tem que ser o marido, e aí se é marido não pode ser mulher, e aí funciona, mas se é marido, então não pode ser solteiro. Também não deveria funcionar. Depois vocês vão desenrolar isso daí. Deixa eu colocar aí na tela, para quem nos acompanha, a nossa enquete. Como é que você vai localizar? Acesse o nosso perfil do Instagram, que já aparece aqui. @programa Vejam Só. Lá você encontra toda a interação com o programa, e inclusive as nossas enquetes, tá bom? Então você vai lá nos stories, você vai localizar, vai ter a pergunta, as opções, e na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha. A pergunta que nós colocamos lá no nosso Instagram é a seguinte: qual é a sua visão sobre solteiros como pastores? Como é que você define ou observa o ensino bíblico nessa questão? Primeira opção: solteiros podem ser pastores com base em seu chamado e qualificações. Segunda opção: pastores devem ser casados de acordo com as escrituras, marido de uma só mulher. Ou, terceira opção, não tem uma visão clara sobre esse assunto, aquele famoso não sei. Então, você tem as três opções. Ou não quero me comprometer. Ou não quero polêmica, né? Não quero polêmica. Dependendo da pergunta, essa opção é boa também. Essa opção é boa. Mas tem as opções para você, escolha uma delas, vote, e aí na sequência você tem a oportunidade de justificar também para poder participar aqui do programa. Tá bom? Tô aguardando a sua contribuição. Bom, vamos lá, meus irmãos. Então, primeiro, eu quero começar falando sobre essas questões das qualificações do obreiro, pensando então nessas duas figuras, no pastor casado, né, no homem casado e no solteiro. Porque depois, quando ele progride no texto, além da referência ao marido, ele vai falar do cuidado e governo da casa também. Além de outras qualificações assim que às vezes fico muito preocupado com o perfil do solteiro, que tende a ser mais inexperiente, mais novo. Helena, como é que você vai arranjar isso, já que o texto parece indicar alguém pelo menos mais experiente, já que não tem que ser casado, mas mais experiente tem que ser. Normalmente não é uma figura ligada ao solteiro. Zeca, para ir direto à sua pergunta, eu posso dizer que justificar, respaldar um ministério a partir de experiências humanas não é propósito divino. Não são as experiências humanas, mas é um chamado, uma unção, uma capacitação de Deus para o chamado. Então, pensar que somente aquele que tem uma experiência conjugal, uma experiência de uma família constituída, que tem experiência para um ministério, eu acho que é um pouco ingênuo, porque se nós pegarmos
como o pastor Jonathan mesmo citou, nós temos aí o Timóteo, nós temos o Paulo, que eram figuras solteiras. Então, nós não respaldamos um ministério a partir de experiências humanas, mas sim da experiência, do desenvolvimento de Deus, da unção de Deus na nossa vida. O grande problema que eu identifico com isso, é que até o final, até o início do século XI, os líderes religiosos eram casados, né? A igreja constituía o casamento normalmente. A partir do século XI, final do século XI, é que isso mudou, né, com a instituição do celibato e a proibição de casamento. Tudo isso nasce dentro de um contexto e de alguns propósitos, que eu não sei se devo mencionar, se vamos mencionar isso aqui. Mas ali tinha toda uma preocupação com a herança e assim por diante, e não era um respaldo bíblico. Então, a igreja reformada, a igreja protestante, quando ela surge, quando ela se desliga do modelo romano, ela também associa a uma prática um tanto contrária, já que lá, anteriormente, era proibido o casamento, agora nós temos que instituir, formatar, formalizar com o casamento. Eu acho que essa linha de pensamento, para mim, é muito visível quando nós passamos, historicamente, do modelo romano para o modelo protestante. Então, isso ficou muito forte. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, mesmo o texto em referência, você não identifica nenhuma passagem bíblica, em nenhum momento da Bíblia há uma referência específica que um líder, que qualquer do episcopado tenha que ser alguém que contraiu matrimônio. Eu digo com toda tranquilidade, sem medo de equívoco, que é uma interpretação, foi uma falta de compreensão da semântica textual. Porque eu posso dizer com todas as letras que quando diz e que seja marido de uma só mulher, isto é, e quando for casado, que seja não bígamo, porque a bigamia e talvez a poligamia ainda fosse muito, talvez não, eu sei que foi, mas eu digo por conta da poligamia, né? Ainda fosse comum naqueles dias. Então, o que Paulo está dizendo que este líder não fosse como aqueles que têm mais que um matrimônio. Não estou falando de alguém que se divorciou ou coisa parecida, mas havia poligamia, homens que tinham mais que uma esposa. Então, quando Paulo faz essa referência para Timóteo, na eleição dos líderes, ele menciona isso, olha, tem que ser marido de uma só mulher. Quando este for casado, que ele seja daqueles casados que tenha uma só esposa. Porque no próprio texto vai falar de filhos. Eu acho que está previsto a gente, na mentalidade de todos nós, alegarmos isso. E os filhos? Então, quer dizer, se um pastor não tem filhos, ele não pode exercer o pastorado? Ele não pode ser pastor? Porque diz, e que tenha filhos. Se nós formos para o texto de Tito, nós vamos ver que diz lá, e que tenha filhos. Não é o imperativo quando diz assim, ele tem que ter filhos, mas é a ideia de, e se tiver filhos, que esses filhos sejam crentes, piedosos, disciplinados, que não sejam a vergonha para o ministério. Então, o problema é de compreender que Paulo não está dando uma ordenança de que seja casado. Paulo está fazendo uma referência de que o que for casado seja monogâmico e não bígamo ou polígamo. Tá. A gente pode afirmar que até dentro da igreja essa podia ser uma prática comum? Certamente. Por quê? Porque você está vindo de uma cultura, de uma religião, né? Os judeus
convertidos e outras civilizações que era normal o múltiplo casamento, a bigamia, a poligamia. Sim. Então, isso era normal. Agora, com o advento da lei de Cristo, do Evangelho, começa-se a corrigir estas permissões, porque Jesus mesmo fala de alguns aspectos em Mateus 19 que foram permissões temporárias, quanto à lei de Moisés para o divórcio e assim por diante. Então, são permissões temporárias, mas na plenitude dos tempos, quando Jesus veio para refazer o governo de Cristo, ele vem e estabelece as novas diretrizes desse governo. E agora Paulo vai ensinar os seus discípulos, no caso de Timóteo, a como eleger os líderes dentro da igreja e quais são os critérios e as características desses líderes dentro da igreja. Eles não podem ser avarentos, quer dizer, ninguém se preocupa se o cara é avarento, mas se preocupa se ele é casado. Ninguém se preocupa se ele é iracundo, cara feia, mas se preocupa se ele é casado. Muitas outras que estão no escopo do que Paulo menciona, tanto a Timóteo quanto a Tito, é ignorado. Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, avarento. O pastor não é nem dizimista. Sim. O pastor não é nem dizimista, mas isso não é problema. Agora, se ele for casado, se ele for solteiro, mas isso não é bíblico. Isso foi uma questão cultural, administrativa, que eu não vou dizer que a Bíblia também impõe alguma coisa. Eu acredito que, dentro de uma questão administrativa, de uma questão organizacional, uma denominação ou o mundo cristão evangélico possa até escolher este caminho, o que não peca contra o Evangelho de Cristo. Não digo que peca com o Evangelho, porque não há mandamento que nós estamos quebrando. Sim, nem de um lado, nem do outro. Nem de um lado, nem de outro. Mas dizer que não pode, não existe referência bíblica para afirmar que não pode. Reverendo Jonathan, já percebi que vocês vão caminhar nessa linha de que não tem a proibição. Mas então, pelo menos assim, por uma observação, por um critério, para ser algo mais justo com aquilo que o texto fala, não fica o solteiro muito sambando nessas características? Digo no sentido de não ter a experiência, pelo menos, que o texto parece indicar, de governar bem a casa, ainda que não com os filhos, mas pais e tudo mais, de administração, avareza, de controlar sentimentos. Confesso que o mais jovem, assim, fico meio ressabiado. Não teria pelo menos vamos ver direitinho isso daí? Pegando um pouquinho na sua pergunta anterior, é bom a gente frisar o seguinte, e também o que o nosso querido irmão Heleno mencionou, né? Não só não pode ser levado em conta a questão da experiência humana na escolha, digamos assim, no exercício do ministério, mas também é importante nós frisarmos que o de idade avançada necessariamente não é sinônimo de capacidade para o exercício do ministério, né? E aí a igreja, o conselho, enfim, qual que seja o governo da igreja, precisa ter o discernimento espiritual para perceber a vocação. Porque eu acredito demais que o segredo está na vocação do pastor, né, do pseudo-pastor. Porque uma vez vocacionado, essas experiências, elas vão florir de alguma forma. Eu, particularmente, conheço pastores próximos que eles foram ordenados ainda solteiros, exerceram com excelência o ministério, aconselharam plenamente, inclusive casais, né? Então, necessariamente, nós não podemos falar assim, olha, não, aquele irmão lá, ele é casado e ele tem certa idade e tal, ele tem a experiência, a bagagem necessária para o ministério. Sim e não. Cada caso precisa ser bem entendido. Agora,
a gente precisa, dentro disso que você falou, né? Às vezes o solteiro fica ali meio que sambando, escorregando aqui e acolá. E a gente precisa, cabe muito à igreja, ou a liderança principal da igreja, ter esse olhar especial sobre a vocação do pseudo-pastor, né? Se ele realmente exerce com maestria os seus dons, se ele está aplicando a sua vida no chamado, porque é interessante nós pontuarmos que tem pastor casado, né? Muito experiente, aparentemente, que fala que foi chamado para ser pastor, que Jesus chamou ele para ser pastor, e Jesus nunca fez nenhum psil para ele, né? Sim. Então, é importante nós ponderarmos isso, porque a gente também tem um outro problema, que isso principalmente no meio presbiteriano, eu percebo que existe uma classe de jovens, né, de homens, que eles olham para o pastor e eles veem no pastor a referência, né, do homem, do marido, do líder, do pregador. E às vezes esses jovens têm uma série de frustrações. E aí eles fazem essa transferência e eles querem viver aquilo. Mas eles não querem viver aquilo por vocação. Eles querem viver aquilo apenas por admiração. Uhum. E aí sim, aí a igreja precisa entrar no circuito, vamos falar assim, para ter essa percepção. Se ele é um vocacionado ou se ele está meio que apenas admirado ou embasbacado com a figura pastoral. Porque se ele for um vocacionado, o Espírito Santo, por meio da própria palavra, vai o orientar naquilo que, segundo os homens, ele estiver aparentemente inapto, né? É o que Paulo fala para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. E levando em conta que Timóteo é um pastor ali com cerca de 16, 17 anos, né? Que dentro do nosso contexto atual é quase que inadmissível. Paulo fala, ninguém despreze. Por quê? Pelo dom que você recebeu com a imposição dos presbíteros. Então, nós temos ali assim, olha, existia uma comprovação da vocação de Timóteo e uma coisa também interessante, quando Paulo fala a Timóteo sobre a fé que habitou na avó e na mãe, ou seja, Timóteo foi alguém experimentado na fé, cresceu ali, percebia-se em Timóteo um amadurecimento para o exercício da função. Vou dar um jeito de pegar os dois agora, então. A Bíblia pode não proibir, certo? Depois nós vamos falar um pouquinho mais, mas já que vocês estão defendendo isso, a Bíblia pode não proibir, legal. Mas a igreja não vai querer. Sai dessa agora. Vamos lá. A igreja não vai querer. Sobre a ordenação, você fala como o ministério como líder, solteiro. Como o irmão mesmo, no exemplo que deu, falou assim, a liderança mais experiente vai precisar, porque a igreja não vai querer. A igreja vai ter muita dificuldade nesse pastor jovem, solteiro, recém-formado. Sim e não. Porque tudo vai de novo, vai cair dentro de como esse pastor solteiro, né? Ele vai interagir, como o ministério dele vai ser aprovado não diante dos homens, mas primeiramente diante de Deus. Uhum. Porque se ele é um pastor aprovado diante de Deus, o que a Bíblia fala lá em Reis, no livro dos Reis? Que o Senhor submete o coração do povo ao rei. Então o próprio Deus, por meio do seu Santo Espírito, vai submeter o coração daquelas ovelhas ao pastoreio daquele, como alguns, e eu concordo com você quando você fala assim, a igreja não vai querer, como alguns que falam assim, olha lá o pastorzinho. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque atrela o fato de ser solteiro e também, às vezes, o fato da idade, né? Então, mas quando ele tem essa unção, né, essa presença do Espírito, essa comprovação da vocação, a igreja se submete ao pastoreio. E eu falo isso por experiência própria. Eu fui um pastor muito novo, né? Mas não te colocaram nos jovens? Não entendi. Para pastorear os jovens? Não. O louvor? Não, deixa o menino lá no catecúmenos. Não. Acontece muito isso. Ué? Acontece bastante. Tô falando aqui, não tô inventando, não. Tô falando sério. Acontece muito isso. Lá, depois o Heleno pode explicar como é que funciona lá. Na IPB, por exemplo, tem até a figura do processo de eleição do pastor. E é um processo mesmo. Os candidatos levam currículo, são analisados e tudo mais. Tem tudo lá direitinho.
Não, concordo com você. A gaveta vai só enchendo. Mas isso aí é questão, entra muito na questão cultural e não bíblica. Não, tudo bem. Foi por isso que eu falei. Se a Bíblia não proíbe, legal. Mas a gente tem muita lei no país que é assim também, né? A lei proíbe ou autoriza ou tem alguma coisa. Mas não funciona. Mas aí entra muito a questão, Zeca, da péssima mania da igreja contemporânea que diz respeito ao quê? Ela trabalha em cima do achismo, né, daquilo que ela entende. Não, mas peraí, não é bem assim. Às vezes o pastor solteiro tal, não vai ter a experiência aqui. Vamos. Aí traz uma nova mentalidade, né? Mas está dentro da palavra? Não está. Sim. Né? E aí vamos falar aquilo que o nosso santo de devoção fala. Calvino diz que quando a palavra fala, a gente fala. Quando a palavra se cala, a gente fecha a boca. Nosso não, pastor. Não fala assim. O que você está rindo, Helena? Nada. Tá. Obrigado. Prefiro só ouvir. Vamos lá, Helena. Então, nessa parte prática, então, Helena. A Bíblia não proíbe, pode ser, não tem problema. Mas praticamente, na realidade mesmo, a igreja vai aceitar a liderança de um pastor? Olha, solteiro, novo? Eu acho não. Infelizmente, há uma tradição. Talvez, se nós observarmos no final da enquete, nós vamos ver que há uma tendência muito forte a esperar que um pastor seja realmente um homem casado, porque aqui, como diz, governe bem a sua casa, está dizendo simplesmente que se um casado não tem uma casa bem governada, significa que ele é inapto exatamente para o governo da igreja. Mas não que a segunda opção é sine qua non. Posso só abrir um parênteses nesse seu comentário? Inclusive, esse item de governar bem a casa é o menos utilizado pelas igrejas como parâmetro. Tá. Eu porque digo via de regra, o filho uma do risada pastor... foi deboche. Porque via de regra o filho do pastor é o que dá mais problema na igreja. Sim. Os filhos de pastores Não, eu posso falar com propriedade. Eu sou filho de pastor. Eu também sou. Bom, então pronto. Então a gente pode falar com propriedade. Não dá problema. Porque a exigência que existe em cima de um filho de pastor, a exigência, não estou falando do próprio pastor, do pai, mas a exigência, a expectativa que a própria comunidade tem. Que o menino seja um anjo, né? Isso, em cima dele, anjinho, né? E isso o estraga. Total. Não, sim, isso estraga, causa nele uma sensação de eu nunca irei corresponder. Isso. E às vezes, permita-me uma colocação, querido, às vezes também existe aquela pressão colocada pelo pai e também pela comunidade que o filho seja o pseudo-herdeiro do trono, ou da gravata. Do ministério. Do ministério. Tá. Né? Sim, pode ser. E aí a gente coloca uma pressão do qual o garoto ali não tem condição nenhuma. Não tem nenhum chamado em alguns casos. Né? Não tem nenhum chamado. E infelizmente também existem pastores que eles blindam demais também os filhos em relação à igreja. Eles também acabam eles construindo uma mentalidade maligna, destrutiva, doentia, né? Eu lembro que eu cresci, louvado seja Deus para os meus pais, mas eu lembro que eu cresci ouvindo minha mãe falando assim, olha, seja tudo na vida, só não seja pastor. Que pena que deu tudo errado que ela queria. Né? Vai, Helena, esse comentário aqui era só para corroborar a ideia que o irmão defendeu logo no começo, que a gente tem um aspecto cultural dentro das igrejas que fala muito mais alto do que o bíblico. Sim. Então, quando nós vemos hoje, se nós olharmos hoje, por exemplo, para as mídias sociais, nós vamos identificar uma série de pregadores mirim. Ok? Eu não pensei em entrar nessa temática. Seara, né? Mas nós temos legal. os pregadores mirins. Sim. Estão cheios. Há pouco tempo, saiu aí nas mídias, semana passada, retrasada, um problema com um desses pregadores que mostrou uma atitude um tanto, vamos dizer, inaceitável diante da igreja, diante do líder que convidou e assim por diante. Então, entra na questão que a gente está falando do texto de 1 Timóteo, o capítulo 3, verso 7, quando diz assim, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora,
a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, é uma das condições. Agora, eu estou falando de pregadores mirins. Eu não estou falando de líderes de igrejas. Mas a aceitação hoje aos pregadores mirins é grande. No mundo pentecostal, isso tem sido grande. Sim. Uma aceitação muito grande. No entanto, quando você pensa na administração, isto é, na gestão eclesiástica, realmente as pessoas tendem a, naturalmente, esperar uma pessoa mais experiente. Quando eu digo mais experiente, de vida. Porque o pastor Jonathan citou aí que cabelos brancos, idade, não quer dizer que tem, vamos dizer, todo o respaldo, mas nós temos uma confiança numa pessoa que passou já por uma escola de vida, por uma escola de vida pessoal, por uma escola de vida, por exemplo, conjugal, por uma escola de vida profissional, por uma escola de vida ministerial. Você tem mais confiança naquela pessoa que teve essa escola de vida ministerial e está seguro, está estabilizado, do que aquela pessoa que passou por uma escola, mas teve seus idas e vindas, seus altos e baixos. Quer dizer, o próprio testemunho desta pessoa vai corroborar para a avaliação do povo. É o que diz o bom testemunho dos de fora. Sim. Como as pessoas te veem. Eu acho bonito, eu vou citar aqui é uma experiência, mas eu fui certa vez em Vigia de Nazaré, 200 quilômetros de Belém do Pará. E é interessante que quando eu cheguei lá é um calor terrível, às beiras do rio Oiapoque, se não me engano. Eu fiquei pasmo com o tratamento que eles dão lá a um pastor. A comunidade lá, não evangélica, não cristã evangélica, quando ouvi dizer que chegou um pastor de fora, eles ficam na expectativa de que esse pastor seja levado lá no comércio, lá nas casas, para você orar por eles. E eles o respeitam, o recebem de uma maneira que para mim, eu nunca tinha passado por aquilo. Eles literalmente, chegam a beijar o seu pé. Então, eu estou falando isso por uma questão cultural. Você chega num lugar como esse, um pastor é recebido lá, e eu estou falando de um pastor com 40 anos, que foi o meu caso, né? Não é que eu tenha 40. Mas a respeitabilidade de homens com 80 anos, como eles se curvava diante de mim, como um pastor e como um homem de Deus, uma pessoa não conhecida, isso chegou a me assustar. Então, existem questões culturais que envolvem tudo isso. Quando nós pensamos agora no mundo evangélico, literalmente, nós vamos ter problemas, sim, porque a igreja tem dificuldade de aceitar isso. Sim. Tem dificuldade de aceitar aquele que é solteiro, porque acha que ele é inapto, porque acha que ele não é inexperiente, porque acha que ele é propenso a uma queda, especialmente as quedas sexuais. Então, tudo isso já está vislumbrado na mentalidade das pessoas e causa uma certa insegurança. Então, eu vejo isso até com bons olhos, ver essa insegurança, mas também não oportunizam para o candidato que ele mostre para que veio, sim, quem o chamou e quem o capacitou. Líderes mais jovens, Reverendo Jonathan, tendem a apelar, vamos dizer assim, para uma questão mais carismática, para dialogar mais com o tempo, uma linguagem mais moderna, técnicas de pregação mais adequadas, né, ao pós-modernismo, às vezes até roupas, né? As igrejas que usam um terno mais ajustado, mais alinhado, né? Não tá aquela roupa que pegou de alguém. Nas igrejas mais moderninhas, né? Uma calça mais justa e tudo mais.
Eu tive um pastor na faculdade de teologia, que eu particularmente admiro demais, e já passo aqui no Vejam Só algumas vezes, o doutor Paulo Romero, e ele falava o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso carisma não nos levar aonde o nosso caráter não nos sustenta. E via de regra, essa galera que tem a liderança baseada na questão carismática cai pelos aspectos do caráter. Muito pela juventude, pela inexperiência. A gente não pode afirmar que aqui a gente tem um risco, um alerta vermelho? Sim, vamos lá. Esse risco, Zeca, ele está sujeito a todo homem. Eu concordo com você quando você fala assim sobre os assédios, né? Os assédios do tempo, da modernidade, do momento em que aquele obreiro está inserido. Mas é um assédio, né? É um psil para todo e qualquer homem. Nosso irmão ali, o nosso irmão Heleno mencionou sobre a questão do jovem estar mais suscetível às quedas sexuais. E quando a gente coloca o homem em si, está suscetível à queda em relação ao poder, em relação ao sexo, em relação ao dinheiro. Né? Todo homem está suscetível a isso. Né? Então, quando a gente olha para essa situação, eu concordo com você que não o jovem em si, ou o solteiro, ele está suscetível a ser atraído por aquilo que a cultura está ditando. Mas eu diria que o homem sem o caráter, né? E pegando um pouquinho da fala do Ronaldo Lidório, naquele livro Liderança e Integridade, não sei se vocês já leram, um livretinho abençoado. Ele faz a citação, agora me foge o nome de um irmão lá, ele fala sobre reputação é aquilo que falam a respeito de você no seu funeral. Caráter é o que os anjos falam a respeito de você diante de Deus. Né? E eu acho que hoje nós temos muitos pastores que estão apegados à sua reputação. Inclusive é tema do meu sermão de domingo. Né? Reputação. Quando na realidade nós precisamos cuidar do caráter. Sim. E justamente porque o carisma acaba fazendo com que o pastor, o obreiro, seja ele casado, solteiro, novo, velho, no Brasil ou fora dele, negocie os seus princípios. Tanto é que um dos problemas hoje que nós vemos no texto de Paulo aí sobre ter a habilidade do ensino. E aí eu faço o coro, de novo com o pastor Heleno, quando faz a menção de que às vezes nós nos prendemos só o fato do camarada ser casado e esquecemos todas as demais demandas que o texto está falando. E dentre elas, por exemplo, ter aptidão na pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho. Né? Então, é muito complicado hoje, principalmente quando você tem homens, como Paulo falou, que tem coceira nos ouvidos para ouvir aquela palavra agradável. E quando o pastor ele não tem um compromisso com a vocação, com Deus que o chamou, compromisso com o caráter diante de Deus, ele vai cair na tentação, seja ele qual status de vida ele estiver. Sim. Né? Então, a vocação, naturalmente, o pastor, ele é provado, acredito eu, enquanto ele estiver pastoreando, é uma prova constante dele colocar o carisma, trocar o caráter pelo carisma. Né? Carisma, sim. Acredito eu. Sem dúvida. Só para corroborar com a fala de ambos os convidados aqui, um dos comentários que nós separamos lá no nosso Instagram é do Wellington, e ele fala aqui, ó, os solteiros são mais propensos a cair em pecado sexual. Aí ele fala uma piadinha evangélica muito comum, né? Os hormônios não aceitam Jesus. O coração converte, mas os hormônios não. Boa, Wellington, obrigado, viu? Só para corroborar com vocês aí, que vocês dois falaram, essa questão aí de que às vezes a igreja vê essa propensão. Eu vou precisar chamar um intervalo, mas ainda 2 minutinhos para cada um, para a gente poder encerrar o bloco, tá? Eu vou precisar controlar esse tempo dessa resposta para chamar o intervalo. O Nathaniel, lá também respondendo a nossa enquete, ele fala sobre o ensino. Então, ele fala, ó, ensinar casais, ensinar os jovens, precisa de experiência, conhecimento, só teoria não basta. Queria que vocês comentassem rapidinho isso daí para a gente poder encerrar o bloco. O pastor solteiro não vai estar inapto para falar aos casados, por exemplo, da igreja? Será que os casados estão aptos para falar para a igreja?
Será que os casados estão com uma vida digna, de exemplo, de só falar, ou ele fala do que vive? Então, o grande problema é pensar que porque é casado, está apto a falar para os casados. Porque tem filhos, está apto a falar para quem tem filhos. Não, porque a gente não identifica a esposa de Paulo, mas ele falou para casados. A gente não identifica, entendam o contexto, a esposa de Jesus, mas ele falou para casados. Então, a gente às vezes se apega a determinados aspectos como referência, como respaldo, mas eles não são. Eles são apenas um fluxo de memória, que essas coisas elas pairam na mentalidade do indivíduo, mas não. Quando este homem, segundo o pastor Jonathan, é um homem que tem um verdadeiro chamado, vocacionado por Deus, certamente este homem, este líder, ele vai estar capacitado, quer casado ou não, a tratar com casais. Quer seja ele pai ou não, ele vai poder aconselhar a paz. Porque eu, por exemplo, não tenho filhos, mas sou professor, dei aula a vida inteira. Eu tinha a confiabilidade de muitos pais para ajudar os seus filhos em questões que eles não conseguiam resolver. Eu nunca tive filhos. Mas a experiência de lidar com os jovens, os adolescentes, isso me instigou. E eu gosto de tratar. Eu tenho certa idade, né? 40 anos, você já falou. Aqui. 40 anos. 40 anos, né? Mas... De ministério. O senhor te repreenda. Mas... Aleluia. Mas eu posso dizer pra que... concluir, Helena, vai. Eu tenho essa veia um tanto juvenil. Eu gosto de lidar com jovens. Na minha igreja, os jovens... Eu tenho uma facilidade muito grande de enxergar com a ótica dos jovens. Eu acho que isso que é importante, porque não é o fato de eu ter certa idade, 57 anos, que vai fazer com que eu não tenha a ótica de um jovem. Porque o espírito não tem idade. Então, nós temos que entender que esse Espírito de Deus que habita em nós, ele nos faz compreender todas as idades. Ele faz nos compreender a idade do adolescente, mas também do ancião de 100 anos. De ter essa capacidade, né? Reverendo Jonathan, quero ouvir o irmão também nesse aspecto aí. Quando falamos, como o nosso telespectador colocou aí, né? A questão da habilidade para o ensino, mencionando, inclusive, a gente está falando muito de Timóteo, mas não vamos esquecer de Paulo, como já foi mencionado, né? Paulo não foi casado, mesmo assim ensinou casais. Um detalhe muito pontual que nós precisamos prestar atenção é que a nossa sociedade ela é cheia de armadilhas. Elas criam as armadilhas e eles mesmos caem nela, né? Por quê? Porque assim, não, eu preciso ter a experiência para poder falar. É o que está acontecendo hoje, quando nós temos, inclusive, tudo bem que a gente vai sair um pouco da temática, mas só para usar de exemplo, onde as pessoas falam assim, olha, que daqui a pouco, e já está acontecendo, o pastor precisa ter curso de psicologia para falar sobre alguns problemas emocionais, ou sobre alguns outros problemas que a Bíblia já fala. Então, o pastor chamado por Deus, ele não fala de si, ele fala da palavra. Ele não fala de si, ele fala do Espírito. Ele não fala de si, ele fala de Deus. Então, não é uma habilidade natural, mas é algo que vem do alto, né? E, infelizmente, talvez essa fala aqui soe assim, esse pastor é muito espiritual. Mas nós somos o que a Bíblia fala que nós temos que ser espirituais, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado, porque senão daqui a uns dias os púlpitos serão substituídos, os pastores serão substituídos do púlpito por talvez especialistas de áreas X ou B, né? Tudo porque nós estamos simplesmente abandonando aquilo que a Bíblia realmente ensina. E me perdoe citar que em muitos púlpitos já foram substituídos pastores por outras vertentes que são os coaches e que são os psicólogos. Você já veio aqui falar, né? Já, eu sou coach.
Você vai defender ou você Não, contra? eu sou contra. Você é contra. É verdade. É verdade. Veio, inclusive, falar com a Bispa Letícia. Bispa Letícia. É verdade. Boa, lembrei aqui. Memória tá boa. Memória tá boa. Vou precisar chamar um intervalo, tá bom? No próximo bloco, ele é bem mais curtinho, mas os irmãos vão ter tempo de fazer as considerações finais e principalmente oferecer para quem nos assiste uma aplicação aí do tema. De repente o jovem que tem um chamado, quer trabalhar, tem dificuldade, acho que vai poder auxiliar também para essa turma aí, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso daí no próximo bloco. Antes do intervalo, 2 recadinhos rápidos. Primeiro, sobre a grade, a Academia Teológica da Graça de Deus. É uma indicação do Vejam Só para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Procure pela grade. Código 11 3115 0819. Código 11 3115 0819 é o telefone da grade. Você pode ligar ou, se você preferir, mandar uma mensagem, tá bom? Esse número é o WhatsApp também. E aí você tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar, se enquadrar em algum formato ou modelo oferecido pela grade e vai poder estudar e se capacitar também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui todas as redes sociais da HIT para você conhecer a nossa programação, conhecer a emissora, todo o nosso conteúdo. Se você ainda não conhece, vale muito a pena você zapear aqui nos nossos conteúdos, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje, buscando resposta, né, para a seguinte pergunta. A Bíblia proíbe o solteiro de ser pastor. E no primeiro bloco a gente teve um momento aqui de bastante reflexão. Acho que foi um aprendizado bem bacana, bem interessante para quem acompanhou. Tenho certeza que aprendeu bastante. Nesse bloco, os meus convidados, o apóstolo Heleno Bezerra e também o reverendo Jonatas Ambrósio, vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação, então fica ligadinho. Antes disso, de devolver a palavra aos meus convidados, eu quero fazer um convite para você que nos acompanha, gosta do Vejam Só, participar aqui do programa, mandando a sua foto. É isso mesmo, faz uma selfie, uma foto bem simples, assistindo o programa e encaminha para a gente. Todo mundo que aparecer aqui vai concorrer a um carinho do programa, né? Uma forma do Vejam Só agradecer pela sua audiência, tá? E agora, nessa reta final do ano, a gente preparou um presente muito especial para você, tá bom? Na verdade, são 3 presentes. Nós vamos mostrar na sequência. Primeiro, como participar. Acesse as nossas redes sociais, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram. Você nos encontra nessas 2 plataformas, só digitando lá, ó, Programa Vejam Só. Você vai nos localizar. Aí você vai direto nas mensagens e por lá manda sua foto. Junto com a foto, mande seu nome, a cidade e o estado, tá bom? Nós vamos mostrar você aqui e aí você vai participar e vai poder concorrer aos nossos prêmios também, tá bom? Antes de mostrar os prêmios, vamos mostrar as fotos que nós separamos para a edição de hoje. Vamos lá? A primeira delas vem lá da Bahia, da cidade de Belo Campo. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é o pastor Moacir. Boa, pastor. Obrigado, viu, Moacir, meu irmão, pelo carinho. Bom, a galera da Bahia dispensa comentários, né? Nossa maior audiência. Bom, se não audiência, pelo menos de participação, né? O pessoal da Bahia participa bastante e fica aqui a nossa gratidão, o nosso carinho, tá bom? Obrigado, pastor Moacir. Lá da Bahia a gente vai pro Rio de Janeiro, para a cidade de Niterói. E quem aparece aí, ó, é o Fábio. Opa, o Fábio tá animado ali. O debate devia estar bom. Que legal, Fábio. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela foto, por participar aqui do programa também. A gente fica muito feliz e toda a galera do Rio de Janeiro. Encerramos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro Jardim das Oliveiras. A nossa irmã Edileide aparece aí para você, ó. Também acompanhando o Vejam Só. Os 3, você viu? Fizeram foto simples, fizeram uma selfie. Você pode fazer na horizontal, na vertical. Faça como os nossos irmãos, mande sua foto e participe também. Edileide, obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Todo mundo que aparecer aqui vai concorrer a estes
lindos presentes, que são oferecimentos da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma parceiraça aqui do Vejam Só. Ela nos deu de presente e nós vamos repassar para vocês. São 3 Bíblias, tá bom? A Bíblia do Adolescente, que é essa que está mais aí à direita do vídeo, tá? Tem ali alguns materiais de apoio para esse público, né? A Bíblia do Pregador, que está no meio também, maravilhosa. É bom, as 3 são de fino acabamento editorial, trazem o selo de qualidade, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui à esquerda, a Bíblia da Mulher. E essa tá demais, tá linda, tá linda. Então mande a sua foto, nós vamos escolher 3 telespectadores, telespectadoras e mandar aí na sua casa esses presentes, tá bom? Agora, se você quiser adquirir, você pode adquirir esses presentes também. Como é que você faz? Procure pelo Shopping do Povo. É isso mesmo. Você pode vir até o Shopping do Povo e ele fica aqui em frente, né? A sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida São João 816, tá bom? Então você vai chegar lá, tem todas essas Bíblias que nós mostramos e muitas outras, além de livros também. Você pode procurar lá pelo pessoal, falar que veio aqui no Vejam Só, vai ser super bem atendido, tá? Pode vir presencialmente na loja ou, se você não puder, você pode acessar o site spovo.com.br ou ainda pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, anote o número, código 11, porque é aqui de São Paulo, 95854-3232, 95854-3232, mande uma mensagem lá, fala que veio aqui no Vejam Só e aí você vai receber um atendimento especial, tá certo? Obrigado a toda a galera do Shopping do Povo aí pelo carinho e parceria também, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos para a gente poder encerrar. O reverendo Jonatas vai começar o bloco com a palavra, depois o apóstolo Heleno encerra o programa de hoje. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. 3 minutos, reverendo. Zeca, mais uma vez agradecer a você, todo o programa aqui pelo convite, uma alegria você, telespectador, que Deus abençoe a sua vida, uma alegria estar aqui com vocês. Espero que a nossa conversa aqui tenha edificado muito a sua vida e você, homem de Deus, independente da idade, se solteiro ou se casado, tudo que nós falamos aqui hoje talvez gire em torno de chamar sua atenção para que você, se você se sente um vocacionado ao sagrado ministério, Paulo fala no início do texto, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, mas ao mesmo tempo é importante saber que esse desejo nasce a partir de um chamado de Cristo para a sua vida. Então, se assim for, que você busque o Senhor, busque os meios para que o seu ministério seja aperfeiçoado e que as palavras de Paulo sejam aplicadas à sua vida também. Que ninguém despreze o seu ministério, se assim você for um vocacionado. Porém, eu deixo aqui muito claro que você não seja levado pela admiração, mas principalmente pela vocação, que você se disponha a estar na brecha, porque diferente do que é muito aparentado hoje, o ministério sempre vai ser árduo, difícil, mas extremamente prazeroso. E que Deus te conduza nessa santa missão. Amém. Obrigado, reverendo Jonas, pelo Eu que carinho. agradeço. Aceitar o nosso convite, sempre muito bacana recebê-lo aqui. Espero que o irmão retorne outras vezes. Os contatos nosso irmão disponibilizou, estão todos lá para você no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Só chegar por lá. De novo, obrigado. Eu que irmão. agradeço. Apóstolo Heleno, 3 minutos também para as considerações finais e uma aplicação. Quero agradecer a produção do programa, Angélica, a você, Zeca, sempre muito gentil. Obrigado. Parceirão, amigão, meu vizinho. Estamos ali do lado. E a gente nem se vê, né? É difícil. E um prazer. Zona Leste é pequena também, né? É verdade. Ali Mas ali não é pequenininho. Zona Leste, ali é centro expandido. Os portais, né, da Zona Leste. Um prazer também muito grande conhecer o reverendo Jonathan, gente boa, já gostei. Prazer todo meu, velho. E agradecer por estar aqui falando, é sempre gratificante quando a gente passa pela rua ou mesmo pelas mídias, pelas redes sociais, os telespectadores, quando assistem aqui, depois entram em contato e são sempre gentis. Quero mandar um beijo para todos os telespectadores e aqueles que depois entram em contato comigo, e um prazer muito grande. E voltando à questão do tema,
A Bíblia não referenda, não exige que seja casado. Exige que seja irrepreensível. Exige que sejam homens que tenham conhecimento e habilidade para ensinar a sã doutrina. Isso são exigências que estão tanto em Timóteo quanto em Tito. Então, você, jovem, de qualquer idade, não tenha medo se você sente o seu chamamento, se você sente a sua vocação, de se esmerar nisso, de se debruçar nisso, de buscar aprimorar este chamado que Deus deu no seu conhecimento, na sua oração, na sua devoção, na sua consagração. Faça. O reino de Deus, como Jesus mesmo disse, comparando com uma seara, com uma colheita, uma plantação, uma lavoura, ele disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Jesus está esperando o ceifeiro e ele não disse que tinha que ser casado, ele não disse certos conceitos que ainda hoje permeiam no meio da igreja. Então se debruce em conhecer a Deus, em buscar a Deus e seja útil no reino de Deus. Amém. De novo, apóstolo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Sempre uma alegria recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zeca. Os contatos do apóstolo da igreja estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Me permite só uma coisa? Claro. A nossa igreja está com um app, um app. Um aplicativo boa. É um aplicativo. Se você quer conhecer um pouco mais, vá na sua Play Store, na loja dos seus aplicativos e procure lá Assembleia de Deus Mar. Assembleia de Deus Mar, que é Ministério Apostólico da Restauração, mas está abreviado. Procure lá e é gratuito e você vai ter acesso à nossa igreja. Boa. Tudo lá. Muito bacana. Gostei da iniciativa. Tecnologia. Boa. Então tá aí, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do Ministério, além dos contatos, está tudo lá para você no nosso perfil oficial do Instagram. Angélica, foi muito legal o papo aqui sobre o Ministério e essa questão do solteiro. Vamos depois bolar falando do seguinte: o texto fala que tem que ser marido de uma só mulher. Uma só mulher para sempre ou uma só mulher de cada vez? Depois você fala com os meninos aí que nós vamos bolar essa daí também, que essa é boa. Essa é boa, quero ver como é que eles vão sair dessa aí. Tá? Mas essa é pro próximo, não hoje. Hoje não dá tempo dessa polêmica, não. Mas é um tema interessante. Põe na tela o resultado da enquete e, para surpresa ou não, vamos ver qual que foi a resposta principal. 34% dos nossos internautas escolheram a opção solteiros podem ser pastores. 51% afirmaram que os pastores devem ser casados de acordo com as escrituras. E 15% falaram que não tem uma visão ainda definida. Espero que o debate que tenha ajudado esse pessoal dos 15% e dos 51% também, né, na visão de vocês aí. Essa turma aí não precisa ser tão rígida nesse sentido, que a escritura não traz essa referência. Mas ambos deixaram claro, né, que a prática mais comum, a opção mais comum, são por esses pastores casados e mais experientes também. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua audiência. Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. E aí, meus irmãos, sempre preparado com muito carinho. E a nossa oração aqui é que o programa edifique, seja bênção na sua vida. Um forte abraço e até a próxima.